pelo teu Espírito Santo. Amém, amém e graças a Deus. Bata a palma para Jesus, glorifique ao Senhor, queridos. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Ô Leandro, na hora que você descer lá, você dá uma observada. Eu acho que o som está muito alto lá. E aí o retorno aqui para nós parece que fica meio ruim. Boa noite, queridos. Graça e paz, a paz do Senhor, a paz de Deus. Amém? Você está num ambiente, como o pastor falou, sobrenatural. Ambiente também Amém, amados? Note bem, nós temos esse zelo em sempre estar lembrando você, para que você não fique de bobeira. Amém, amados? Para que você não fique, sabe, pensando lá fora ou conversando com alguém aí, porque Deus, Ele quer falar conosco, sim ou não? Ele quer falar conosco, mas Ele vai falar com alguém que está desatento? Escuta, quando eu estou conversando com alguma pessoa, se eu percebo que ela está aérea, eu tento trazer ela para mim. Meu filho, minha filha, olha aqui para mim. Se concentra aqui no que estamos conversando. Daí a pouco, a pessoa está aérea de novo. Falei assim, olha, vamos marcar outro dia? Já fiz isso, pastor Nil. Vamos marcar outro dia para a gente conversar? Porque hoje parece que você não está bem para ouvir, né? Não, você não falou bastante. Agora você marcou comigo que você queria conversar comigo, queria me ouvir, e você não está me ouvindo. Então vamos marcar outra hora? Credo, pastor, o senhor é chato. Não, irmão, não, eu não sou chato. Eu aprendi que não há mais tempo para perder. Tempo para quem trabalha é dinheiro, sim ou não? E para quem paga, quem está trabalhando, vale muito mais ainda, sim ou não? Porque o camarada que está pagando você para trabalhar, você está perdendo tempo, você está enrolando dentro do teu trabalho, você está roubando alguém, sim ou não? Você é pago para trabalhar, sim ou não? Aí você enrola, embaça daqui, embaça dali, se está roubando. Então já não há mais tempo para a gente perder tempo com coisas que não edificam. Amém, queridos? Aleluia. Lembra que eu disse aqui um dia, se você estiver numa rodinha de amigos e começou a falar bobagem, coisa que não edifica, que não faz você pensar, alavancar para o seu futuro, então sai de perto. Não fica não, porque essas pessoas te arrastam para trás, ou vão colocar uma âncora nos seus pés e vão deixar você onde você está. Pessoa negativista, você fica perto dela? Eu não fico, sinceramente não fico. Vocês me perdoem, mas não fico. Aquela pessoa que é só reclamona, você fica perto dela? Também eu não fico, sinceramente não fico. Eu já vou dando um jeitinho malto e vazo. Você entendeu? Primeiro eu tento trazer. Vi que não deu, então eu já deixo quieto. Por quê? Porque eu gosto de investir onde dá retorno. Amém, amados? E o próprio Deus me ensinou sobre isso. Ele disse que nós, quando ouvimos e não praticamos, então ouvimos em vão, não vamos conseguir praticar nada. Então Deus, Ele quer a sua atenção, porque Ele te ama. Amém, amados? Deus ama você, Ele ama a tua família, Ele ama a tua vida, Ele ama tudo o que você é. Às vezes Ele não ama o que você faz. Por isso, na presença dEle, nós somos moldados para uma mudança de vida. Amém, amados? Glória a Deus. Na presença dEle, nós somos moldados para uma mudança de pensamento. Na presença dEle, nós somos moldados e treinados para enxergar aquilo que ainda não enxergávamos. Amém, amados? Hoje, eu não vou mudar o capítulo nem o versículo que lemos na terça-feira. Pastor, você não teve tempo de meditar? Tive sim, tive. A minha mente não para, eu quero dizer isso para vocês, minha mente não para. Minha mente é assim. A minha esposa fala assim, vou te dar aqui um exemplo. Celino, você não estudou para fazer a prova? Você vai reprovar lá a hora que você for fazer reciclagem, que eu fiz agora esses dias. Eu falei, Celino, eu não preciso desse negócio aí não, ficar o dia inteiro ali e tal. Acredite você se quiser. Eu pegava lá um pouquinho lá, dava uma lida nos negócios, as placas principais e tal. Cheguei lá e pronto, acabou. Fiz a prova e passei. Já é a segunda reciclagem minha.
já acostumou. É a segunda reciclagem minha, mas eu não quero nem saber, você entendeu? Por quê? Eu sei de uma coisa, a minha mente trabalha constantemente dentro daquilo que eu preciso. Amém, amados? Eu estou trabalhando, eu estou mexendo com alguma coisa, minha mente está na palavra do Senhor e o Senhor falando comigo. Tem hora que eu já começo a chorar sozinho ali, e tem hora que eu já dou glória, tem hora que eu já sapateio. Por quê? Porque a minha intimidade com Ele é real. Amém, amados? E essa intimidade começou onde? Foi dito aqui ainda hoje de novo. No relacionamento essa intimidade chegou. E nessa intimidade chegou também, logo após essa intimidade sendo desenvolvida, chega o que? O poder, a unção, a graça dele sobre nós de uma forma constante. Amém, amados? Então, a gente não precisa mais ficar lá, ó meu Deus, me dá poder, ó meu Deus, me dá. Não, eu já sei que eu tenho, oh aleluia. Pastor, o senhor está sendo arrogante. Não, de modo nenhum. Se você tem uma bicicleta, se você tem uma moto, se você tem um carro, você sabe que você tem. Sim ou não? Quem tem o Espírito Santo? Tem, pronto, acabou. Sabe que tem. Sim ou não? Quem tem o Espírito Santo sabe que tem. Por que sabe que tem? Porque a gente já não consegue dar nem um passo mais sem falar com Ele. Em todo o tempo, você está fazendo alguma coisa, você está conversando com Ele. Você tem intimidade tão grande com Ele, que você já está falando com Ele. É dirigindo, é trabalhando, é fazendo alguma coisa. Querido, o Espírito Santo é aquele que Deus nos deu para ficar conosco todos os dias, até a consumação do século. E se você tem Ele, você vai viver em vitória. Se você tem Ele, você vai viver feliz. Se você tem Ele, você vai viver conquistando conquista após conquista para a glória de Deus. Aleluia! Oh, aleluia! Oh, glória! Joga fora o que não presta na sua mente. Amém, amados? Oh, glória! Vocês, porém, não estão na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é. Isso dói, né? Meu Deus do céu. Mas vamos lá para 1 de João, capítulo 5. Nós meditamos nisso terça-feira. Falei desse texto ontem em Aporé. Conversamos sobre esse texto na hora do almoço. Ah, meu Deus, esse meu Deus, ele é tremendo, rapaz. E quando ele quer uma coisa, ele quer e não adianta você discutir. Amém? Quando ele quer algo, ele quer e pronto. Ele quer que você entenda. Ele quer que você entenda para ter uma vida de vitória. Amém? Glória a Deus. Puxa, estou lembrando de um texto aqui. Por favor, se você for rápida. Oséias 6. Por favor, Oséias 6. Depois a gente vem aqui, João. Amém? Venha e voltemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou, mas vai nos curar. Ele nos feriu, mas vai atar as feridas. Oh, aleluia! Depois de 2 dias, nos dará vida. Ao terceiro dia, nos ressuscitará e viveremos diante dele. Olha, eu estou aqui para o mundo, ó. O Senhor às vezes nos prova, sim ou não? Nesse texto, dentro do contexto, você vai ver que todo Israel foi despedaçado, perseguido, sofrido. Mas quando Deus vai falar para eles que Ele quer apenas que sejamos obedientes, porque a obediência ela vale mais do que qualquer sacrifício. Então vamos entender que nós, ainda que fomos por Ele provados, feridos, não é para desanimar, porque Ele fez a ferida, mas Ele também cura a ferida. Louvado seja Deus. Talvez você está numa prova que você não está entendendo nada. Não precisa entender. Descansa no Senhor e não baixa a cabeça. Parta para cima, vá em frente, porque Deus vai te dar vitória. Amém, amados? Glória a Deus. Capítulo 5,
aí de 1 de João, glória a Deus. Eu quero meditar com você. Eu quero o versículo 4 hoje. Diz assim: porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Aleluia! Digam graças a Deus. Querido Espírito Santo, mais uma vez, estou aqui 100% na dependência da sua direção, 100% na direção do Senhor, para que a igreja receba aquilo que vem de ti. Senhor, a tua palavra trata conosco, para depois tratar com a igreja. A tua palavra nos anima, a tua palavra nos fortalece, a tua palavra nos dá segurança, a tua palavra nos dá, Senhor, a vitória que precisamos. Ela nos dá cura, ela nos dá alegria, ela nos dá paz, ela também nos prospera, porque prosperidade também é um dom que vem do Senhor. Papai querido, então aqui nessa noite, tudo que acontecer aqui seja para a tua glória. Tudo que o Senhor quiser fazer, fique à vontade para fazer. Oh Espírito Santo, estamos todos aqui em uma dependência total da tua presença e da tua direção. Então, Espírito Santo, oh aleluia, pode ficar à vontade para tocar em mim, oh, para tocar nessas pessoas que aqui estão. Espírito Santo, tu és bem-vindo nesse lugar. Oh querido, eu quero convidar você a convidar o Espírito Santo agora a te visitar. Fala para ele: pode me visitar hoje, Espírito Santo, mas faça uma visita e não saia mais. Pode ficar aqui, pode ficar aqui, a casa é sua, aleluia. Oh Espírito Santo de Deus, oh Espírito Santo de Deus, tu és bem-vindo nesse lugar, tu és bem-vindo na igreja, tu és bem-vindo nesse povo, tu és bem-vindo. Fique à vontade para fazer tudo o que lhe agrada. Oh Espírito Santo de Deus, oh Espírito Santo de Deus, oh, vai quebrando as cadeias, vai quebrando as cadeias agora. Oh Espírito Santo, vai quebrando a timidez agora. Oh Espírito Santo, que essa pessoa possa agora começar a se abrir e dizer: Espírito Santo, eu dependo de ti. Oh Espírito Santo, eu dependo da tua presença. Oh queridos, vai confessando a sua dependência dele, vai confessando o que você precisa dele, aleluia. Oh Espírito Santo, nós precisamos do teu toque curador, sarador. Precisamos do seu toque que confirma que nós somos amados de Deus. Queremos também que o Senhor coloque esse amor em nós, de uma tal forma, como Paulo disse, que o teu amor, ó Deus, foi em nosso coração derramado pelo teu Espírito. Ó Espírito Santo, então que possamos amar a Deus como está escrito, colocar a Deus acima de todas as coisas, colocar a Deus acima de todos os nossos problemas, de todos, Senhor, nossos gostos e prazeres, colocar Deus acima de tudo e até de todos. Oh Espírito Santo, nos ensina a amar a Deus, nos ensina a amar a Deus acima de tudo e de todos. Oh Espírito Santo, seja bem-vindo, quebra as cadeias, oh, quebra as cadeias, Espírito Santo, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Digam graças a Deus, aleluia, glória a Deus. Eu quero voltar lá no versículo 4, por favor. Nós falamos desse versículo na terça-feira, porém, eu não tive tempo, claro, para falar um pouco mais dele. E hoje nós vamos trabalhar só esses 2 versículos, amém, amados? Como base. Depois, se o Senhor me levar para algum outro texto, a gente vai com você em nome do Senhor Jesus. Eu quero que você observe no versículo de número 4 o que está realmente escrito, o tempo e o modo que ele está escrito, amém, amado? Oh, aleluia. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Glória a Deus. Eu quero perguntar se você tem fé. Todos que têm fé, deixa sua mão levantada para o céu. Diga assim: hoje, pela fé,
eu chamo a existência o meu milagre. Eu chamo a existência para a minha vida as coisas que não são, mas eu sonho que já são, em nome de Jesus. Aleluia. Oh, aleluia. Glória, glória, glória a Deus. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo. Espere, quando você para olhar o tempo em que isso está sendo colocado, e o modo que foi colocado, você fica absurdamente impressionado. Todo que é nascido de Deus vence o mundo. E eu pergunto, tem alguém aqui que já aceitou Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador? Então você nasceu de Deus, sim ou não? Se ainda não batizou, precisa completar isso na presença dele, sendo batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Agora, por favor, preste atenção. Não, eu quero que fique lá por enquanto, amém? Não muda ainda não. Eu vou trabalhar esses 2 versículos, como eu disse para vocês, amém? Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. O tempo é que já somos nascidos, sim ou não? O tempo é que já estamos sendo chamados de nova criatura. O tempo é que agora, já que nós nascemos de Deus, nós podemos vencer o mundo. E esta é a vitória, o modo. Esta é a vitória. Espera aí. Se você fosse parar um pouquinho para pensar e mudar um ponto, uma vírgula nesse texto, então nós teríamos que colocar da seguinte forma do nosso modo de pensar. E esta é a vitória que vence o mundo. Espera aí. Tinha que ser, e pela fé nós temos vitória e vencemos o mundo. Por que eu estou querendo que você entenda isso? Porque a fé já é nos dada como vitória. Espero que você entenda, a fé é dom de Deus, e a fé é o que está escrito aqui, e esta é a vitória, que vence o quê? O que é que vence o mundo? Mas qual foi o texto ou palavra antes? Esta é a vitória. Esta é o quê? A vitória. Quando nós começamos a ouvir a palavra de Deus, Romanos 10, quando nós começamos a ouvir a palavra de Deus, vai dizer que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então a primeira coisa que acontece na nossa vida, quando começamos a congregar, quando começamos a entender um pouquinho da palavra de Deus, é pela fé que a gente recebe. Primeira coisa que a gente recebe no plano de Deus, no plano celestial, é a fé. Então esta fé já é a nossa vitória, ou esta fé é o que garante a nossa vitória absoluta, em cima, embaixo e até debaixo. Louvado seja Deus. Porque, querido, quando eu começo a entender a fé, como ela chegou em mim, então eu começo a crer em tudo que a Bíblia diz. Pastor usou uma palavra aqui esses dias: eu tenho tudo o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu sou tudo aquilo que a Bíblia diz que eu sou. E como é que eu tomo posse disso? Pela fé. Então a fé veio antes. A fé veio antes, sim ou não? Aí você vai lembrar de Abraão. A fé veio para Abraão antes dele receber qualquer coisa. Sem fé Deus não poderia fazer nada. Por isso Hebreus vai dizer lá no versículo 6, no capítulo 11, que sem fé, melhor, capítulo 1 mesmo, né? Sem fé é impossível agradar a Deus. Amém, amados? Sem fé é impossível agradar a Deus. Por isso que nós precisamos receber primeiro a maior vitória do cristão. Qual é a maior vitória do cristão? Porque se você tem fé
nada mais é impossível para você. Não é a fé natural, não é a fé que você vai sair da sua casa depois do banho e vir para o culto. Não é a fé natural que depois do culto você vai parar em algum lugar, comer alguma coisa ou vai direto para casa. Não, essa fé é uma fé natural. Não é a fé natural que você pega seu carro, vai viajar com ele e vai chegar ao tal destino. Que você vai num ônibus e vai confiar no motorista. Eu tenho fé que vai dar tudo certo e vai chegar lá. Isso tudo é fé natural. Amém, amados? Por isso a fé que Deus nos dá, ela não somente move no natural, mas ela move acima de tudo no sobrenatural. Porque tudo que nós temos que conquistar para viver nessa terra, não se conquista no natural, primeiro se conquista no sobrenatural. Está me entendendo ou não? Porque a nossa luta, ela não é contra a carne e sangue, a nossa luta é contra principados, é contra ossos espirituais da maldade, é contra os príncipes das trevas, nos lugares. E sem fé você consegue lutar contra eles? Por isso a fé teve que vir primeiro. Por isso a fé teve que vir primeiro, e a fé é a nossa maior vitória, louvado seja Deus. A fé é a nossa maior vitória. A nossa vitória é a fé, porque a fé que Ele nos deu, ela faz com que a gente vença o mundo. Mas não vamos vencer o mundo se primeiro não vencer o mundo espiritual. Vencer de qualquer jeito, muita gente vence, irmão. Eu estou falando ser mais do que vencedores. Porque quando você começa a entender que a tua luta é contra demônios, então quando você vê um vulto lá na sua casa, quando você vê um vultinho lá na sua casa, você vai correr para fora? Vai pedir socorro para alguém? Vai começar a tremer? Vai chamar alguém para ficar com você dentro de casa, você está com medo de ficar lá dentro sozinho? Ou você vai usar a tua fé, que é a tua vitória, e com essa fé que você recebeu de Deus, você vai mandar esses capetas tudo embora da sua casa. Não, eu preciso chamar o pastor. Querido, tem situações que não precisa de pastor. Eu não estou tirando a minha responsabilidade como líder espiritual, como pai espiritual na vida de vocês, de modo nenhum. Mas se você não começar a exercitar a sua fé, você vai viver sempre na dependência de alguém. E Deus quer que a gente cresça de tal forma a ponto de sermos mestre na vida de alguém. Não para ficar sempre na dependência de alguém. Tem batalhas que é necessário você ligar e falar assim: pastor, me ajuda porque a batalha aqui está fechada, está cerrada, o negócio aqui está feio. Pastor, foi uma legião de capeta que desceu aqui, só pode ser porque o negócio está feio. Então pastor, ora, já convoca até obreiros para ajudar na oração. Mas tem demônios que é você que vai ter que vencer, tem demônios que é você que vai ter que expulsar de lá, tem situações que é você que vai ter que se posicionar e falar: espera aí, eu nasci de novo, eu nasci de Deus, eu nasci de Deus, e quem nasce de Deus vence o mundo, e se vence o mundo, vence Satanás, e se vence Satanás, as coisas todas começam a ser irrelevante nessa terra. Louvado seja Deus. Oh meu Deus. Tem gente que se gaba de ser filho de alguém importante. Tem gente que se gaba não é nem de ser filho, só de ser conhecido. Não é nem íntimo, mas só de ser conhecido. Eu conheço fulano de tal, fazendeiro aí na cidade. Grande coisa. Eu não estou dizendo que associações certas também te abrem porta. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo o que você prioriza. Amém, amados? O que você prioriza? Ser amigo de alguém importante na terra ou ser filho do Deus vivo? Faz toda a diferença, não faz, pastor? Faz toda a diferença. Porque se eu sou nascido de Deus, eu venço quem? O mundo, sim ou não? Mas onde é
que esse mundo está? O mundo está no maligno, irmão. Ah, meu Deus do céu. Eu perco até o versículo aqui, meu Deus do céu. Porque o mundo jaz no maligno. Amém, irmãos? Então, pega esse versículo para mim aí. Verso 19 do capítulo 5. Versículo 19. Sabemos que somos de Deus. Você leu agora há pouco que você nasceu de quem? Veja só que agora eu vou cutucar você. Eu estou sentindo uma autoridade de Deus muito grande aqui. Amém, amados? Você nasceu de quem? A primeira pergunta, talvez primeira vez que perguntou, talvez você estava meio que desatento e não entendeu a pergunta. Você nasceu de? Sabemos que somos de Deus, porque você nasceu de? E que o mundo inteiro está no maligno, ou jaz no maligno, está morrendo no maligno, está morto no maligno. Nós sabemos que somos de Deus, porque nascemos de Deus. Então vamos lá. Eu dizia aqui esses dias que é impossível você servir a Deus e servir o mundo. É impossível você querer as bênçãos de Deus, mas querer também aproveitar os prazeres do mundo, sim ou não? Ou você há de agradar um ou o outro, porque agradar os dois não funciona. Amém, amados? Então, se o mundo jaz no maligno, ou que ele está morto no maligno, porque isso a palavra vai dizer a nosso respeito: antes vós estáveis mortos em vossos delitos e nos vossos pecados, oh aleluia, mas Cristo, oh aleluia, mas Cristo vos ressuscitou, oh aleluia, e agora já não estáis mais morto no pecado, mas estáis vivo para Deus, e por isso não há mais nenhuma condenação sobre vós, aleluia, louvado seja Deus. Então espera, eu vou, vamos aqui fazer vamos elaborar um pensamento aqui simples. Se você faz isso, você está entrando debaixo de maldição. E se faz, já não faz mais a partir de hoje, em nome de Jesus, amém? Você pega seu carro, sua moto, vai lá no cemitério. Os vivos lá é só coveiro, sim ou não? Quem está vivo lá é só o coveiro. Quando não tem enterro lá, tem mais gente, claro. Você vai lá para conversar com alguém que já morreu? Você vai lá para acender vela para quem já morreu? Espera aí, querido. Ele já morreu e não escuta nada do que você fala. Se eu agora estou morto para o mundo, eu nasci de Deus, o mundo só tem que ouvir aquilo que eu falo sobre Deus. O mundo precisa saber quem eu sou em Deus. Mas eu não posso ouvir as mentiras do mundo, porque diz que morto fala. Mas na realidade morto não fala. Quem fala é o maligno. Quem está me entendendo? Eu fui lá no cemitério, alguém me contou. Eu fui lá no cemitério e eu conversei com meu pai, eu conversei com a minha mãe, eu conversei com meu tio e eu ouvi aqui no meu ouvido, ele falou comigo. Pode ter certeza que não foi aquele que você enterrou lá que falou com você, mas foi demônios. Foi demônios. Nós estamos num culto de cura aí. Amém, amados? Então, o mundo está morto no maligno.
O mundo está morto no, mas eu estou vivo na fé com Deus. Aleluia, louvado seja Deus. Então é impossível eu ser amigo de Deus e também ser amigo do mundo. A palavra de Deus vai dizer: estamos no mundo, mas não pertencemos ao mundo. Nós somos comprados pelo céu. Agora, começa a pensar um pouquinho. Quem criou todas as coisas foi Deus? Sim ou não? Ele tem poder? Ou ele tem todo o poder? Jesus Cristo, quando veio, e ele morre, ao terceiro dia ressuscita. Eu vou adiantando aqui. Ele se manifesta aos seus discípulos e diz a eles: é-me dado todo o poder. Se você puder achar esse texto para mim: é-me dado todo o poder nos céus e na, oh aleluia, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Porém agora Jesus pega a igreja, simbolizada por 11 que ainda não tinha sido chamado o 12º para completar os seus discípulos, que um já tinha se suicidado. Mas ele pega os 11 e fala para eles: agora vocês vão por aí, pelo mundo afora. Vocês vão debaixo do meu nome. No meu nome vocês expulsarão demônio. No meu nome vocês curarão os enfermos. Aleluia, eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões. Eis que vos dou poder, aleluia, para fazer o que eu fiz. Para fazer o que eu fiz, eu dou poder à igreja para operar no meu nome as maravilhas. Obrigado. Lucas 10:19, por favor. Está escrito o que eu acabei de citar para vocês. Amém, amados? Jesus, ele pega e diz para nós: eis que eu dei a vocês autoridade para pisar em cobras, escorpiões e sobre todo o poder de quem? Começa a cair panela lá na sua casa, você faz o quê? Mãe, vem aqui, mãe, o capeta está aqui em casa. Olha para a cara dele e fala: seu Satanás, você lembra do que Jesus disse a meu respeito? Ele me deu poder para pisar cobras, escorpiões e todo o poder do inimigo, e nada, olha aqui, que palavra forte, tremenda, nada, o quê? Absolutamente nada lhes causará. Por isso eu ando assim, ó, o capeta, ó. Tchau, meu filho. Vocês estão entendendo ou não? Qual foi a primeira vitória que você teve? Qual foi a primeira vitória que Deus te deu? Obrigado, pastor. Por isso vocês sofrem, por não guardar o que ouvem. Vou perguntar de novo: qual foi a primeira vitória que Deus te deu? Fé. Porque a fé me faz mover no mundo sobrenatural. A fé me faz eu me mover no sobrenatural de tal forma que aquilo que ainda não tenho, eu chamo a existência por causa da palavra. Porque Deus é poderoso para fazer muito mais, abundantemente, na minha vida, além daquilo que eu peço, além daquilo que eu penso. Efésios 3:20 está escrito isso. Deus faz além do que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Amém, amados? Que poder é esse que está em nós operando? Me ajuda. Qual é o poder que está operando em nós? A fé ou o Espírito? Diga comigo os dois.
Porque pela fé eu recebi o Espírito. E pelo Espírito eu pratico a fé. Eita glória! Pelo Espírito eu ando em ousadia, pelo Espírito eu tenho conexões corretas, pelo Espírito eu sei me desvencilhar do mal, pelo Espírito eu já sei aquilo que vai dar certo e o que vai dar errado. Por quê? Porque eu tenho fé naquele que me chamou e disse: você nasceu de novo. Aleluia! Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos. Quem pediu alguma coisa para Deus aqui hoje? Sabe, eu coloquei na mão de Deus, mas eu não sei não. Eu pedi para Deus, sabe, fui lá no culto terça e voltei na quinta, estou aqui hoje. Vamos ver se dá certo. Não, você pode ir embora antes de acabar o culto mesmo, se você não mudar o conceito. Você não vai receber nada. Mas se você entrou aqui com esse pensamento, eu pedi para Deus, vamos ver, né? Coloquei na mão de Deus, vamos ver se Ele me responde. E acabou de me ouvir o que eu acabei de dizer. Então você vai falar: Satanás, para trás de mim com toda a dúvida, para trás de mim com todo o medo, com toda a insegurança. Agora eu te ordeno para trás de mim, porque eu sei que o meu Redentor vive e Ele prometeu me dar, aleluia, infinitamente mais do que tudo que eu peço, ou até mesmo do que eu estou pensando. Ele é poderoso para fazer, aleluia. Você vê como que a gente vai lembrando de textos e aplicando para você entender a fé e a autoridade que está na tua vida, na nossa vida. Vamos lá de novo para a gente encerrar. João 5. Verso 4, por favor, depois a gente lê o 5 já em seguida. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. Está difícil o mundo. Tá. E vai ficar pior. O negócio vai ficar tenso, estou avisando. Isso não é para colocar medo em você não. É para você andar mais no Espírito do que na carne. Porque se você estiver no Espírito, a desgraça que o mundo vai viver não pegará você. Verso 5. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Sabe, eu creio em Jesus. Mas sabe, esse negócio de aceitar Jesus como Senhor e Salvador é meio complicado, né? É muito sério. É muito sério esse negócio de aceitar Jesus. Nossa, eu vou na igreja, sabe? Mas aceitar Jesus ainda acho que não estou pronto para isso. Então você está pronto é para ir para o inferno e viver uma vida de derrota. Porque quem não está pronto para aceitar Jesus, está pronto para ir para o inferno e não para o céu, para ir para o inferno e não para o céu. Amém? Não tem meio termo, tem? Não tem meio termo. Quem é que vence o mundo, querido? Senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Agora, crer, não basta você falar que crê. Jesus disse: todo aquele que crer e for batizado será. Não, eu creio, mas não quero aceitar Jesus. Eu creio, mas não quero ser batizado, que é muito sério. É mais ou menos aquele que vive namorando no sexo ilícito, que a palavra chama de fornicação, e nunca quer casar. Sabe por quê? Casar é muito sério. Casar é muito sério, pastor Nil. Mas fazer sexo é bom.
Oh, Jesus amado. Escuta, querido, eu não estou te acusando de nada. Eu só estou tentando abrir os teus olhos para a fé que você diz que tem, que essa fé precisa ser colocada em prática para você vencer o mundo. Amém? Para você vencer quem? O mundo. A primeira vitória que você teve foi a fé que Deus te deu, porque fé é dom de Deus. João 15, Evangelho, verso 22. Culto de cura aí. Agora nós estamos já no Natal. Nós já estamos no Ano Novo. Lá em Rio Preto, na época, eu não sei, eu acho que aqui não tinha esse ditado não. Soltar franga. Tinha aqui? Ou sortar franga. Sortar franga é galinha. E a mulher que é vulgar é chamada do que aí no mundão aí? De cococó, corococó. Sim ou não? Mulher vulgar é chamada do que, irmãos? De galinha, sim ou não? Olha lá. Se eu não tivesse vindo e lhes falado, vocês, nós, não teriam nenhum pecado. Mas agora, pastor Celino está te alertando, porque Jesus já me alertou, sim ou não? Mas agora, não tem desculpa do seu? Ou você tem Cristo para vencer o mundo, ou você não tem Cristo e vai para o inferno. Simples assim. Pastor, eu quero cura hoje. Uai, eu estou te curando. Essa é a maior cura que alguém pode receber. A cura que te livra do inferno. Quando você toma uma decisão de seguir a Jesus em seus passos, em seu caminho. Louvado seja Deus. Amém, amados? Porque não adianta nada a gente ficar aqui falando de milagre, 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 milagre. Eu sei que milagre acontece. Eu sei que revelação Deus dá. Falar nisso, eu ia falar com você. Ligar para a Aline, pedir o testemunho do menininho dela, para ela gravar um vídeo. Eu fiquei de fazer isso, não fiz, mas você tem mais amizade com ela. Vou te dar esse testemunho. Thaísa, você lembra mais ou menos quantos aninhos ele tinha? 1 ano, 2 aninhos? Uns 2 aninhos, né? Quando Deus me usou falar com a mãe? 2 anos, por aí. O menino não andava? O menino não falava? Mal escutava? E os médicos falaram que ia ter que tomar Gardenal a vida inteira? E nunca ia falar? Escuta isso. Eu ministrando a palavra e Deus mandou falar com as pessoas. Eu desci do altar e fui falar com algumas pessoas. Eu não me lembro se foi no mesmo dia que Deus falou com aquele pessoal lá de Badibacite, que a mulher sonhava em ser mãe e não podia, e eu falei que ia ser mãe. Foi no mesmo dia? Acho que sim, né? E para a glória do Senhor Jesus, eu fui até convidado para ser o pastor para apresentar a criança. Oh, glória! O que o médico falou, Deus invalida e faz do jeito dele. E essa criança, sabe, toda molenga, não firmava. E a mãe dele ministra de louvor no altar, cantando. Aí eu parei de falar com a igreja e voltei para a cara dela. Eu lá embaixo, ela aqui em cima. Eu falei assim: você falou para Deus que a sua maior alegria seria ouvir o teu filho te chamar de mãe. Eu olhei para o marido, e você também disse a mesma coisa, que a sua alegria é quando teu filho te chamar de papai. Pois escuta isso, porque assim diz o Senhor: o teu filho andará, falará e te chamará de papai, te chamará de mamãe. Louvado seja Deus. Aquela mãe desabou no altar, não sei se vocês vão lembrar disso. Desabou no altar, desabou mesmo, ficou sem forças, de tanta emoção. E quando o filho chamou mamãe a primeira vez, virou só chororô.
Aí já pegaram o celular. Fala de novo. Mamãe. Papai chega, como é que é? Ele perguntou do pai, cadê papai? Soltou a língua, desbloqueou o cérebro, afirmou todos os ossos e nervos para a glória desse Deus. Por isso eu digo para você, você está num ambiente profético, você está num ambiente de milagre, você está num ambiente onde Deus tem liberdade de operar, e hoje Ele está operando de forma diferente, porque Ele quer que você nasça de novo, Ele quer que você nasça dEle. Louvado seja Deus, aleluia. Faz culto? Oh, glória! É mesmo? Se quiser ajeitar para a gente aí, dá tempo. Por favor, 1 Coríntios capítulo 6. Eu vou encerrar. Diga comigo assim, o pastor vai encerrar. Não com a cajadada, mas com o alerta divino. Porque se você entender a palavra de Deus como mal, então você vai continuar sendo do mundo. Se você entender a palavra de Deus como cajado, nossa Senhor, hoje pegou, nossa, hoje foi pancada para todo lado. Querido, Deus só está tratando com você para você não se perder nesse mundo. Natal chegou, Ano Novo chegou, os amigos vão chegar e vão te chamar para a noitada, vão te chamar para tomar umas cachaças, vão te chamar para ir lá para a lagoa, ver a explosão de fogos e tomar umas cachaças. Pode ir lá ver os fogos, não tem problema nenhum, tá? Não é pecado não. O pecado é o que pode acontecer lá naquele ambiente. Viu? Natal. Eu vou fazer uma pergunta, responda esse lado aqui, uma pessoa que levanta a mão. O que significa Natal? Ótimo. Mais um. Quem é que é Natal? Fala o que é Natal. Comemora o nascimento de... Certo. Não sabemos a data que ele nasceu, a verdade é essa, amém, amados? Não sabemos nem o mês, a gente crê que foi, alguns, eu também creio da mesma maneira, entre abril e maio, porque quando se abre o ano judaico, é que se recebe todas as bênçãos de Deus na terra, amém, amados? E o ano não começa em janeiro, o ano não começa em... Começa em abril. Amém, amados? Aí a gente então está comemorando o Natal. Uma mulher grávida faz Natal então significa nasci de quem? Mas ninguém, irmão, 99,9%. Quanto? 99,9% esquece de convidar o aniversariante. Pensa na comida, na bebida, sim ou não? Pensa na farra. Hoje é Natal, vamos tomar um. Eu já fiz isso, você acha que não? É assim ou não é? Mais bebida do que comida. A gente só pensa na festa em si, mas esquece que nesse dia, não importa se foi o dia certo ou não, mas já que escolheu esse dia para comemorar o nascimento do Senhor da glória, então lembre dele nesse dia. Ai meu Deus, eu não sabia disso. Agora não tem mais desculpa para tu continuar errado. Eu pedi para você colocar no capítulo 6 de Coríntios, eu vou ler o verso 10. Não, verso 9. Depois acho que o Rafael foi aí para colocar alguma coisa, então a gente coloca depois, por favor. É o vídeo, né, que vai ser colocado. Verso 9 diz assim: olha lá para o telão, pelo amor de Deus, e não perca essa leitura. Não sabeis que os injustos não hão
de herdar o reino de Deus? Vamos aqui para uma lista curta, que falta muita coisa aqui ainda, mas vamos aqui para uma lista curta dos que não vão entrar. Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, o que gosta de imagem, de escultura, essas coisas, nem os idólatras, nem aquele que pratica adultério, nem os que é efeminado, o homossexual, vamos falar a verdade, bem claro assim, seja ele homem ou mulher, amém? Nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos. Tem gente que não dá dízimo, não dá oferta para nada, avareza, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os que falam mal dos outros, maldizente, e ainda fala mal de si mesmo, se amaldiçoando, maldizente, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Olha aqui a afirmação da palavra de Deus. E é o que alguns têm sido. E é bora. Não, volta lá. Volta. E alguns de vocês eram assim, mas vocês foram lavados. Escuta, no batismo, pela palavra, no batismo, duas maneiras de nós sermos lavados de nossos pecados. Começa com a fé, amém? Depois nós aceitamos a Jesus, depois nós vamos ouvindo a palavra, sendo lavado pela palavra, e se completa no batismo, amém, amados? Glória a Deus. E alguns de vocês eram assim, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Uau! Bom, agora eu vou lá no capítulo 5 para eu encerrar. Eu falei que eu ia encerrar aqui, não vou não. Vai ficar uma perna manca se eu não voltar lá no capítulo 5 de 1 de João. E nós precisamos fechar isso aqui. Verso 17. Toda injustiça é pecado. E há pecado que não leva. Sabe aquele pecado que você peca de forma involuntária? Sabe aquele pecado que você peca de forma involuntária? Aquele pecado que você está lá, de repente você soltou um palavrão. Ah! Meu Deus do céu, pequei. Sim ou não? Esse pecado não te condena. Mas o pecado que é para a morte é aquele pecado premeditado. Eu vou dizer uma coisa que eu disse aqui num culto de domingo. Faz tempo isso. A pessoa está no culto e está cutucando uma do outro lado, claro, de sexo oposto, que estão namorando. E aí, o que nós vamos fazer depois do culto? Nós vamos comer um espetinho ou vamos ali no motel? Vai para o motel ou vai comer uma jantinha? Aí eu queria jantar o cedo. Eu janto o cedo, depois eu janto o espetinho. Fornicador. Aí já premeditou tudo. Certo? Então aí você premeditou. E o pecado premeditado te afasta de Deus. E afastar-se de Deus é morte. Amém, amados? Agora capítulo 4. Aí do mesmo livro. Veja só que é bacana, porque eu vou te contar melhor, que nós vamos ler para confirmar toda a nossa vitória. Que você pode vencer o mundo. Amém? Verso 17 também. Se você quiser aprender, memorizar algumas coisas, leia de todos os capítulos que você abrir na Bíblia, leia o versículo de número igual. João 5,17, Mateus 5,17, e você vai vendo como é lindo você entender essas coisas.
Amém? O 4,17 diz: nisto é perfeito o amor para conosco. Tem certeza que Deus te amou? Ele te ama? Ele ama mesmo você? Tem certeza disso? Dá um glória então, parece que está dormindo. Oh, aleluia! Oh, glória! Nisto é perfeito o amor para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança. Nós não vamos se condenar. Por quê? Isso aqui é tremendo. Qual Ele é, somos nós também neste mundo. Jesus tem poder. Eu também. Pastor, você é louco falar um negócio desse? Eu não, está escrito ali, ó. Amém, amado? Jesus tem poder? A igreja também. Sim ou não? Porque como Ele é, nós somos aqui nesse mundo cheio de autoridade, cheio de poder para pisar serpentes e escorpiões, cheio de visão para discernir o certo e errado, cheio de poder para dizer não para o pecado, cheio de poder e autoridade para dizer: Satanás, você não me engana mais não. Natal para mim é nascimento de Cristo, eu vou lembrar dele como meu Senhor, aleluia. Ano novo, não vai mudar nada na minha vida se eu não mudar também o meu comportamento com Jesus. Eu preciso ser mais crente, eu preciso ser mais dele, eu não vou ceder para o pecado, em nome de Jesus eu vou vencer, aleluia, oh glória, oh aleluia. Queridos, eu espero que essa palavra permaneça no teu coração. Você deixou o vídeo lá? Pode soltar o vídeo para a gente ver, por favor. Meu Deus do céu. Final de ano. Cidade está aberta, sim ou não? É às 10, né? Você vai entrar na outra parte. Tá bom então. Jesus, quero declarar. Ele não tinha essa coordenação motora, tá, gente? A oportunidade é minha? Então tá, vou cantar. Teu nome é cura. Eu tenho que ir junto com você então, vai. Teu nome é cura, é poderoso. Você é o pastor? Aquele olho esquerdo dele que não abria, não é? Rafael, amor. Olha lá, olha lá. Eu sou o pastor Rafael. Volta um pouquinho para eu ouvir isso, que eu atrapalhei. Você vai entrar na outra parte. Tá bom então. Jesus, quero declarar teu nome. A oportunidade é minha? Então tá, vou cantar. Teu nome é cura. Eu tenho que ir junto com você então, vai. Teu nome é cura, é poderoso. Você é o pastor? Então tá bom. Pastor Rafael, Isso é lindo demais, né? Não falava, não andava. não falava, não andava. Aquele olho esquerdo dele, cadê a Thaís? Acho que a Thaís vai lembrar desse detalhe. Era fechado. Não abria, né? Meu Jesus amado. Amados, para operar o olho, o importante é você ver o que Deus fez em tudo isso. Talvez você está aí, parecendo um molenga, não entendendo nada, não firmando com a palavra de Deus, não caminhando certo com Deus. Mas se Deus fez aquele tipo de milagre nessa criança, Ele pode fazer um milagre aqui na sua vida hoje. Fica de pé, por favor. Vale a pena ser fiel. Vale a pena ser fiel. Vale a pena ser fiel. Queridos, eu estou atrasado, mas vale a pena ouvir a palavra de Deus, sim ou não?
E a gente se empolga, prega todo dia. A gente nunca se acostuma a pregar. A gente se empolga com o Espírito Santo e vai pregando. Porque todo dia o Espírito Santo tem novidade para nós. Todo dia. Eu gostaria muito que você pegasse a primeira vitória que Deus te deu hoje, que é a fé. E pela sua fé você formar uma chave na sua mão. Uma chave. Mas não é para você abrir a porta da sua casa, nem do carro que você está sonhando. Essa chave é para você abrir o seu futuro. Existe um mundo de possibilidades para você ser mais do que vencedor. Fecha seus olhos e cria na sua mente agora, pela fé, que foi a primeira vitória que Deus te deu. Imagine uma chave nas suas mãos, ou na sua mão. E agora você vai então, só toma cuidado para não bater na pessoa na frente. Estica sua mão e gira abrindo a porta do seu futuro. E vai declarando: eu vou conquistar, eu vou alcançar os meus sonhos. Eu sou mais que vencedor. Eu posso em Cristo, eu posso. Oh, aleluia. Vai dizendo: é meu, pela fé eu tomo posse. Vai visualizando a tua vitória. Vai visualizando a tua vitória. Abra o teu futuro. Abra o teu futuro. Fala: Deus, o meu futuro está na tua mão. Então, Senhor, eu abro o meu futuro. Eu abro o meu coração para ti. Eu abro tudo. Eu tomo posse. Eu abro meu futuro. Eu já posso ver. Eu já posso ver. Eu já posso ver, Senhor. Senhor. Oh, Deus. Usamos o primeiro dom que o Senhor nos deu, a primeira vitória que o Senhor nos deu, a nossa fé agora. E declaramos que o nosso futuro está nas tuas mãos. E o que nos travava, que era a dúvida, o medo, o que nos travava, Senhor, a insegurança, Senhor, e também as impossibilidades da qual nós colocamos os olhos nela. Mas hoje, Senhor, pela chave da fé, nós abrimos o nosso futuro de acordo com a tua vontade. Nós abrimos e vamos viver o melhor do Senhor em nossas vidas. Nós vamos viver o melhor. Nós vamos viver o melhor, porque o Senhor tem o melhor para cada um de nós. Senhor, eu quero decretar agora a falência de toda dor, de toda enfermidade. Eu quero decretar a falência de toda dúvida, de todo medo. Eu quero decretar agora a falência do pessimismo, do negativismo na vida dessa pessoa, dessa família. Eu declaro agora que esse decreto entre em vigor a partir desse momento. Cada pessoa agora está sendo curada. Cada pessoa agora está recebendo o espírito de ousadia e não de covardia, o espírito de visão e não de cegueira. Está recebendo agora, cada pessoa está recebendo, ó Deus querido, a visão de um futuro melhor. Ainda que o mundo vai de mal a pior, está escrito na tua palavra, meu Deus, que o Senhor cuidará da igreja. O Senhor não deixará que soframos o dano. Cairão 1000 do nosso lado, 10.000 do outro lado, e nós não seremos atingidos. Ó Deus querido, então a tua palavra, ela é fiel e verdadeira, e eu me apego a ela, e peço que a igreja, oro para a igreja se apegar a essa palavra. Estou profetizando um milagre para a sua vida. Eu não vou especificar o milagre, qual é o milagre que você precisa.
cabe a você agora pegar o milagre que você precisa. Toma posse desse milagre. Talvez é restauração familiar, talvez é prosperidade que você precisa. Eu não quero saber, você já sabe o que você realmente precisa. Chama a existência agora. Chama a existência agora o milagre que você precisa. Já está decretada a falência de tudo que atrapalhava. E agora a vitória é nossa, em nome de Jesus. Senhor, eu ministro sobre eles essa unção de vitória, uma unção de cura e libertação. Eu declaro que eles são livres, que não serão enganados pelo mundo, não serão enganados pelos prazeres da carne, não, viverão no Espírito e não satisfarão a concupiscência da carne. Tudo isso para a tua glória, Senhor. Assim nós declaramos em nome de Jesus. Amém. Possa nos impedir. Tem um louvor muito antigo que fala de fé, de vitória. Nós cantávamos ele aqui de vez em quando. De vitória, de fé. Posso clamar. Não é esse não, é um outro. A gente cantava aqui. Eu vou tentar lembrar, no próximo culto a gente canta. Quem crê que Deus vai com você hoje? Fica com a sua mão levantada e fala assim: meu Deus, hoje eu entrego a minha vida nas tuas mãos. O meu futuro é seu. O meu modo de pensar pode ser ao contrário do seu. Por isso, eu convido teu Espírito Santo a me ajudar a alinhar os meus pensamentos com os teus pensamentos, os meus caminhos com o teu caminho. Tudo isso eu te peço, em nome de Jesus, para a tua glória. Você pode aplaudi-lo? Pode. Aleluia. Oh, meu Deus. Aleluia. Os avarentos não entrarão no céu. Abra teu coração para dar uma oferta. Abra teu coração para se tornar um dizimista. Abra teu coração. Acenda as luzes para mim aí, O Tali está pequena, acenda a luz aí. É a Tali está pequena que está lá? Isso. Sai do teu lugar, nós vamos já encerrar. Não falamos o valor de oferta, jamais estipulamos valores. É aquilo que Deus tocar no teu coração. Sai do teu lugar, venha trazer um valor que Deus tocou no teu coração, que você talvez já preparou desde a sua casa. Pode vir, meu irmão, pode vir. Aleluia, glória a Deus. Isso, oferta, dizima, se você tem dízimo. Glória a Deus. Deixa eu falar uma coisa aqui. Eu sei que hoje são poucas pessoas, mas tem pessoas que às vezes perguntam para a gente. Deixa eu já esclarecer isso, estava esquecendo. Pastor, eu devo dizimar do 13º? A Bíblia diz que sim, é de tudo que chega nas tuas mãos. Separa o que é de Deus. Amém, amado? 10% do 13º também, pastor? E acredite você se quiser, é uma fase que a igreja menos arrecada. É quando chega Natal e Ano Novo e Carnaval. A igreja é o período que ela menos arrecada. Nem aqueles que são dizimistas fiéis dizimam às vezes nesse período, porque gastam demais. É verdade, gente. Já vai lá comprar roupa para passar um ano novo, vai sei lá o que, gasta com a viagem e esquece de devolver aquilo que é de Deus. Não faça isso. Não faça isso. Dê primeiro o que é de Deus e as demais coisas te serão acrescentadas. Amém? Oh, aleluia. O que você quer? Mandou esperar? Você mandou esperar, Lucas? Não? Glória a Deus. Aleluia. Você vai para casa abençoado? Vai? Sim ou não? 1, 2, 3 e... Cacilândia é do